Viram só? Beijo grande aí pro nosso querido doutor Joaquim Eloy. E eu estou aqui com ela, porque eu ia falar doutora, confundi, né? Nossa querida Elisama Baixa, ela que é otorrinolaringologista, que quase quebra a língua, só não quebra porque, né? Seja muito bem-vinda. Quanto tempo? Quanto tempo, né, Silvana? Desde o ano passado? Desde o ano passado. É verdade. Mas agora começou o ano. Então, vamos estrear. Vamos estrear. O pé direito. Doutora, um dia desses a Ana Carolina, que é da Audibel, esteve aqui no programa para falar dessa questão do quanto que no período do verão acontece um problema com otite, até por conta da água e tal. Ela, como fonoaudióloga, deu as dicas dela. Sim. Mas lógico que tinha que ter também o parecer. Ela o tempo todo ela repetia a importância de um otorrino também, está falando a respeito disso, e claro, a autoridade no assunto tem que ser a doutora Elisama para falar um pouquinho. Tá né? certo. Realmente esse período é complicado? Então, no período do verão, as otites, principalmente as otites externas, elas são extremamente comuns. O que é otite externa? A otite externa é quando a gente tem uma inflamação da parte externa do conduto. Na verdade, é uma inflamação do conduto, não propriamente lá dentro mesmo da orelha. Então, justamente por ficar muito úmido, muita água, piscina, praia, a pele, como é um lugar fechado, né? É uma passagem, acaba ficando com essa umidade proliferando, predispondo a uma proliferação maior de bactérias, de fungos. Então é muito comum a gente ter as otites externas no verão. Diferente das otites médias, que são as otites que a gente costuma ver quando você tem muita febre, aquela dor absurda, queda do estado geral, que aí normalmente já são mais do inverno. Então as otites externas, elas são próprias do verão. E o que a pessoa pode fazer para evitar essa otite propriamente do verão? As otites externas, elas são causadas basicamente quando a gente tem pequenas feridas, pequenos traumas no pavilhão, ou seja, na orelha, no conduto. Então, uma medida super simples que eu falo para todos os pacientes do consultório evite o uso do cotonete ou de qualquer instrumento que a gente coloque no ouvido. Eu falo do cotonete porque o cotonete é a coisa mais clássica que todo mundo usa de forma habitual, né? O cotonete, apesar de ter sido criado para esse fim, ele não tem uma utilidade adequada. Por quê? Ele tem naquela haste, se você tirar o algodão, ele tem pequenas hastezinhas, né? Como se fossem farpinhos, que é justamente para grudar o algodão. Quando você faz aquele movimento, dependendo da força que você aplica, você acaba fazendo pequenas feridas, pequenos traumas no pavilhão. E aí, na umidade, com a umidade do dia a dia do verão, você acaba predispondo. Então, uma coisa super simples é evitar o uso. Quer dizer que não se deve usar o cotonete diariamente, doutor? Pois a maior parte das pessoas faz isso. E isso é uma coisa ruim, porque a cera não é uma sujeira, a cera é uma proteção. E o organismo produz continuamente. E ele vai expelindo de dentro para fora. Então, a partir do momento que ela está fora e aí esteticamente é feio, é ruim, o que você faz? Você pode pegar a toalha comum do banho, enrolar no seu dedo e fazer os movimentos rodando e limpando todo o pavilhão e tirando aquele excesso. Porque lá dentro eu não preciso mexer. A partir do momento que eu mexo, que eu faço esse movimento circular, como é um movimento às cegas, eu não estou vendo o que eu estou fazendo. Então eu acabo ferindo. E mais, algumas pessoas têm uma produção exagerada de cera. E aí com esse movimento circular, como ele é arredondado, o cotonete, ele não é uma coisa pontiaguda ou um gancho. Ele é todo errado, então? Ele é todo errado. Ele é todo errado. Só servia para limpar cabeçote de vídeo. E para isso continua. Nem mais, porque a gente não usa mais. Mas enfim, ele tem as utilidades para lugares pequenos ou lugares onde você possa enxergar. A gente não enxerga, eu não consigo fazer, eu não enxergo esse meu movimento. A não ser que eu coloque um espelho e faça isso. Então a forma correta de limpeza vá a um otorrino, vá a um especialista e ele vai limpar se for o caso. As pessoas que têm um excesso de cera, elas precisam fazer retiradas constantes. Ou contínuas, na verdade. E aí elas vão no especialista que com uma luz própria, com um instrumento próprio, faça isso. Do contrário, a gente deve limpar todos os dias, ou com uma toalha, ou com um lenço, uma coisa bem suave, para não machucar, para não ferir o conduto. E com isso eu vou evitar a possibilidade de ter uma infecção de pele, porque na verdade a otite externa nada mais é do que uma infecção de pele. Então, só que ela é muito comum no verão justamente por ser um lugar mais fechado, né? É um fundo de saco. Então, evitando isso, não tendo essas feridas, eu vou evitar 99% das infecções
de orelha externa que a gente tem. Agora, eu, por exemplo, né, quando eu nado, eu tenho muito problema de entrar muita água. Tem pessoas realmente, que têm essa predisposição. Assim, é predisposição. Isso é. A formação do próprio conduto, às vezes o conduto é um pouco mais retificado, ele não tem as ondulações que são habituais, então é um conduto um pouco maior, mais aberto e tem essa predisposição de entrar. Na verdade, eu desisti algumas vezes de natação por conta disso. Não, mas não deve. Mas hoje eu tenho tampão. Isso aí. Para as pessoas que têm uma predisposição a isso, como você, de entrar água, ou uma predisposição a infecções de repetição, algumas pessoas acabam fazendo infecções de repetição, ou porque tem uma doença de pele específica no ouvido, como eczemas, ou por terem traumas frequentes. Então, o que a gente deve fazer? O uso do tampão. O uso do tampão de silicone é realmente a forma mais certa, mais correta de evitar as infecções. Uma vez que eu uso o tampão, um tampão bem adaptado, feito sob medida, não um silicone que você compre numa loja de molde, porque isso não funciona, além de ter um grave risco de fazer um corpo estranho, ou seja, ele vira um corpo estranho, fica lá dentro da sua orelha, você não consegue tirar. É porque eu já vi a venda. Existem vários lugares, e as pessoas compram e fazem aquele molde, né, e colocam no ouvido. Não faça isso, porque isso realmente pode prejudicar ainda mais. Então, um tampão feito com qualidade, sob medida, com um molde adequado, é a forma realmente correta de evitar qualquer problema. Isso, e aí você pode nadar, ou seja, você resolve o seu problema. E hoje a gente tem, assim, materiais super legais, coloridos, então você pode fazer de várias cores, ou seja, fica super divertido, tanto para crianças quanto para adultos. A marmanja aqui, o dela é cor-de-rosa. Então, claro, a gente pode fazer um rosa, um azul, um vermelho, um verde, cores diferentes. Né? Você pode brincar com o tampão e assim você ganha qualidade, porque você pode fazer a sua atividade na água sem nenhum problema. Entendi. Então, na verdade, o uso do cotonete, nem pensar. Nem pensar. Caramba. Nem pensar. Eu morrer sem... Porque às vezes eu já ouvi falar isso, algumas vezes, mas com tanta precisão e por uma profissional que eu confio, aí eu tenho que realmente rever meus conceitos e parar de utilizar, né? Porque acaba sendo um hábito, é uma questão cultural. Você foi criada ou tem a sensação... Tem pessoas que têm uma necessidade grande de fazer uma limpeza, de sentir o ouvido muito seco. Enfim, isso é muito característico de cada pessoa ou até cultural. Mas assim, a gente não deve usar. Então, a gente tenta bater muito a Sociedade Brasileira de Otorrino. Todos os otorrinos, eles tentam no dia a dia, a gente conversa até muito sobre isso, assim, com os colegas. É muito engraçado porque as pessoas têm esse hábito. E a gente tenta, né, nos nossos consultórios, tentar tirar um pouco desse estigma, porque isso realmente atrapalha muito. Isso forma rolha de cera, isso faz... Eu já vi várias perfurações do tímpano por causa de cotonete, isso faz essas otites externas, enfim. E a venda continua liberada. Isso aí é uma coisa grande, de peixes grandes, né? Fazer o quê? Né? Doutora, aí eu estou em casa, estou lá com aquela minha dor no ouvido, me identificando com o assunto, mas queria conhecer a doutora Elisama, queria poder ir ao consultório. Como é que as pessoas fazem para entrar em contato? Então, o consultório é na Avenida Piabanha, número 339, e o telefone é 2231-0018. Só ligar e marcar. Fica mais um pouquinho aqui, que hoje o bolo é de limão, tá? Então eu não vou poder perder. E aproveitando então, obrigada. Mais uma vez agradecendo você. Eu que agradeço, sempre, mais uma vez. E você que está em casa agora, fomos mais uma vez conferir essa receita. Nosso querido Diogo Lopes, ele que é português, que está lá em Sintra, já no seu trabalho, mas que deixou uma receita aqui de uma sobremesa deliciosa para todos nós conferirmos. E eu queria que você em casa também assistisse. Lá do VT.